Fala, Cruzeirense! E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Araújo, faço lá o canal 6x1, participo também da Samuca TV e toda semana estou aqui no canal Fala Cruzeirense para trazer um resumão do que aconteceu nos últimos dias do Cruzeiro. O que teve de bom, o que teve de ruim, trazer informação, um pouquinho de opinião também, tá? Então, desde o início eu já peço para você, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no Fala Cruzeirense, chega lá no 6x1 também, tá? E acompanha aí, vamos resenhar e relembrar um pouquinho, né, do que aconteceu nesses últimos 7 dias que tivemos uma contratação oficializada, que ninguém está lembrando, mas o Cruzeiro contratou um jogador, especulou alguns outros, jogou 2 vezes aí no time profissional e mantém aí a liderança do Campeonato Brasileiro, exatamente, tá? Tem uma galera aí nas redes sociais falando como se o Cruzeiro tivesse a campanha do esporte na zona de rebaixamento. O Cruzeiro é líder deste boteco após 16 jogos, 34 pontos, uma campanha excelente, campanha de luta pelo título. Se a gente continuar assim, vocês podem ter certeza que a nossa temporada vai ter coisa boa. Talvez não seja campeão, mas pelo menos a vaga na Libertadores, que é o objetivo do Cruzeiro. Mas vamos lá, né? A ideia é fazer uma retrospectiva, começando então domingão, Cruzeiro enfrentando Juventude no Mineirão, 4 da tarde, coisa linda, Mineirão, mais de 50 mil pessoas. Tava bacana, viu? Tava muito bacana, inclusive. E beleza, né? Você olhava para o time do Cruzeiro ali, a ausência do Cássio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Léo Aragão ia jogar, trazia uma certa incógnita, e o Leonardo Jardim fez algumas mudanças bem pontuais no time do Cruzeiro, tá? Por exemplo, ele tirou o Wanderson para dar uma descansada, botou o Marquinhos ali na ponta esquerda. O Lucas Silva ficou no banco, começou jogando o Eduardo ali como volante ao lado do Lucas Romero, né? E no ataque também ele tirou o Matheus Pereira e colocou o Gabigol para ser um segundo atacante, o Caio Jorge lá na referência. A bola rolou, o Cruzeiro teve alguma dificuldade nos primeiros minutos, demorou a criar oportunidades, mas aí foi conseguindo estabelecer uma pressão, chegando mais perto do gol, buscando uns arremates. O Juventude não criou praticamente nada, e olha que eles tinham vários elementos ali, lei do ex, né? Alan Ruschel, Marcelo Hermes, Gilberto, né? Gibagol, Jadson Orelhinha, tinha uma galera que já passou pelo Cruzeiro no time do Juventude, mas não conseguiram nos fazer mal. Já no final do primeiro tempo, o Cruzeiro consegue abrir o placar, tá? Uma jogada que nasce ali de uma insistência do Eduardo, abre um passe ali na esquerda, o Cruzeiro consegue uma construção com o Marquinhos, que bate cruzado, o Caio Jorge domina assim, a bola fica alta, ele de costas pro gol, virou a bike, né? Virou ali uma meio bicicleta, meio voleio ali, deu uma bike pro gol, a bola não ia na direção do gol ali, e aí o Christian foi lá, apareceu esperto, completou ali, estufou as redes, abrindo o placar para o Cruzeiro, destravou o jogo. Tá? A partir daí o Cruzeiro teve mais facilidade, foi para o intervalo, voltou para o segundo tempo num ritmo muito bom e rapidamente a gente fez o segundo gol. Né? Um lançamento do Fabrício Bruno, inclusive, o Caio Jorge girou para cima do zagueiro, que foi uma coisa espetacular o giro de corpo e ali ligou o turbo, filho. Arrancou na velocidade, entrou na área, assim pelo lado direito, né? Não tinha muito ângulo para finalizar, e ficou só cubando, esperando ali a movimentação do Gabriel, o Gabigol chegando ali, ele fez um passe rasteiro, o Gabigol mandou de primeira para a rede, coisa linda, belíssimo gol, Cruzeiro 2-0, segunda assistência do Caio Jorge no jogo. E aí, pouco depois, uma cobrança de lateral, o Caio Jorge sofre um pênalti acidental, o cara pisou no pé dele, mas realmente pisou, não tem o que se possa reclamar, irmão, ali o VAR chamou para revisão, viu o pênalti, foi lá, assinalou, aí o Gabigol foi para a cobrança, né? E o Gabriel é muito bom para bater pênalti. Deslocou o goleiro Gustavo, 3-0 para o Cruzeiro, só alegria. Aí o Leonardo Jardim começou a fazer algumas mudanças no time, né? Colocar alguns titulares, botou o Wanderson, botou o Lucas Silva, botou o Matheus Pereira e tudo mais. Foi fazendo ali aquela rotação mesmo. Aí a gente teve um susto, né? O Lucas Silva, que tinha acabado de entrar, jogou coisa de 10 minutos, tomou uma entrada forte, parecia inclusive que tinha se lesionado, saiu de maca, todo mundo bem preocupado ali, tá? Mas vimos no decorrer da semana que não foi nada mais grave, mas foi realmente uma situação bem preocupante ali do domingo até a quarta-feira, né? Até as notícias de que estava tudo bem, ele voltar a treinar com o grupo na terça, então ficou tudo certo com o Princess Lucas Silva, tá? Mas ele precisou sair, entrou o Wallace e a gente acabou até fazendo um quarto gol, uma cobrança ali de bola parada do Matheus Pereira com o Wanderson, cruzamento. O Bolassi, que tinha entrado também, ajeitou de cabeça, o Eduardo completou para o gol, 4-0 para o Cruzeiro, vitória garantida, liderança do campeonato, assim, ó,
festa, alegria, tá? Todo mundo está feliz. O Flamengo acabou ganhando o jogo dele também contra o Fluminense, vitória por 1-0 lá. Então, seguiu mais ou menos naquela, né? Cruzeiro e Flamengo com a mesma pontuação, não. O Cruzeiro com 3 pontos a mais e um jogo a mais, né? O mesmo aproveitamento de pontos perdidos, digamos assim, tá? Mas tudo caminhando muito bem. E aí, no início da semana, né? Acho que foi no domingo mesmo que saiu a informação, a confirmação. O Cruzeiro contratou o goleiro Matheus Cunha do Flamengo, tá? Muita gente nem tá lembrando disso, mas contratou. Calma, ele não chega agora. O Matheus Cunha, ele assinou com o Cruzeiro um pré-contrato. O vínculo dele com o Flamengo termina em dezembro, e aí ele assinou por 3 anos, tá? Com o Cruzeiro, chega em janeiro, tá? Pelo menos é isso que se imagina. Se porventura o Flamengo contratar um outro goleiro nesse mercado, e o Flamengo tá gastando bastante, né? Se eles quiserem contratar um outro goleiro, pode ser que o Flamengo queira abrir mão do jogador antes, aí os clubes podem acertar ali se ele vem de graça, se ele vem por um pequeno valor, mas enfim, Matheus Cunha já assinou pré-contrato com o Cruzeiro a partir de janeiro de 2026, assinou por 3 anos, inclusive, tá? É um goleiro jovem, 24 anos. A questão é que, mesmo sendo tão jovem, ele tem ali um bom jogo com os pés, tá? É um goleiro que parece estar bem alinhado aí com essa necessidade nova da função, né? Não basta mais o goleiro catar bem, ele precisa saber fazer uma saída de jogo, pelo menos o básico, né? E o Matheus Cunha já tem mais de 50 jogos pelo time profissional do Flamengo, né? Ele foi criado na base do São Paulo, foi muito jovem para o Flamengo ainda na época de sub-20, e aí teve aí alguma sequência como titular, até botando o Rossi no banco em determinado momento. Mas vai chegar o Cruzeiro, então, na próxima temporada, o goleiro Matheus Cunha, uma aposta, né? Alguém que chega para ser um reserva ali para o Cássio. Embora a gente deva pontuar que o Léo Aragão, que fez o jogo contra o Juventude, teve uma atuação bem tranquila, não foi muito exigido, fez apenas uma defesa no jogo, então passou no teste aí o Léo Aragão, foi bom, e o Matheus Cunha acho que chega como uma alternativa, até pensando no futuro, né, já que o Cássio já é um goleiro bem experiente. Vou fazer um parêntese aqui para falar do time sub-20 do Cruzeiro, porque nós tivemos aí 2 jogos desde o último vídeo aqui para o Fala Cruzeirense, né? No sábado à tarde, o Cruzeiro jogou contra o Atlético Mineiro, que foi rebaixado no Brasileirão Sub-20, mas o jogo era pelo Campeonato Mineiro Sub-20, tá? Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro um pouco alterado ali, mas quase perdemos, tá? O Cruzeiro estava perdendo e nos acréscimos do segundo tempo conseguiu o empate com o gol do Cauã Batistella, né? O Batistella que renovou o contrato e tudo mais, mas segue jogando lá no time Sub-20, né? Nessa sequência insana, tá? Mas o Cruzeiro conseguiu, então, um pontinho, pelo menos não perdeu para o maior rival. O Batistella salvou a gente, gol aos 47 do segundo tempo. E aí, na quarta-feira, o Cruzeiro tinha o último jogo da fase classificatória do Brasileirão Sub-20, uma partida lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Um empatezinho, o Cruzeiro já garantia a sua vaga entre os 4 primeiros. Isso era muito importante. E sabe o que aconteceu? Perdemos, tá? O Cruzeiro até abriu o placar no primeiro tempo com o gol do Felipe Moraes. Teve também alguns desfalques, não tinha o Bruno Alves suspenso, Murilo Hickman, o Luiz Felipe, estava sem alguns jogadores no DM também. Mas, enfim, o Cruzeiro estava vencendo, o Botafogo já eliminado, sem chance de classificação, não ia para lugar nenhum, e a gente toma um empate no segundo tempo, e no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, toma o gol da virada, e esse gol que o Cruzeiro tomou deu uma avacalhada boa aí nas nossas projeções. Por quê? Agora acabou a primeira fase, é fase de mata-mata, só que é jogo único. Quartas de final do Brasileiro Sub-20 é jogo único, vai ser na próxima quarta-feira, 3 da tarde, e o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo. O Cruzeiro terminou em quinto lugar, o Flamengo em quarto. Se a gente tivesse empatado o jogo, seria o mesmo confronto, Cruzeiro e Flamengo, mas o Cruzeiro em quarto e o Flamengo em quinto. Qual que é a diferença disso? Os 4 primeiros jogam em casa. Então, esse jogo único vai ser lá na Gávea, no Rio de Janeiro, com a presença, com o mando, né, do Flamengo, então. Tá? Aí o Cruzeiro precisa conseguir um bom resultado, empate é pênalti, quem ganhar ganhou. O Cruzeiro precisa fazer um bom resultado contra o Flamengo lá para seguir vivo. Perdeu para o Flamengo, seja no tempo regulamentar, nas penalidades, acabou o Brasileirão Sub-20 para a gente, tá? Então, assim, o Cruzeiro ter perdido as 2 últimas rodadas e o fato do Cruzeiro também não ter vencido os 2 últimos jogos do Mineiro Sub-20 são um ponto de preocupação, tá? Esse time tem sido extremamente irregular, porque ele teve um momento ruim ali, numa sequência de 6 jogos, o Cruzeiro perdeu 5 no Brasileiro Sub-20. Aí ele emplacou uma sequência muito boa quando começou o Mineiro, né, enfrentando times mais fracos, foram 10
vitórias seguidas, 5 no Mineiro, 5 no Brasileirão Sub-20. E depois desandou a maionese de novo. O Cruzeiro não ganhou nenhum dos últimos 4 jogos. Perdeu para o América e empatou para o Atlético Mineiro, jogos aí do Campeonato Mineiro. E no Campeonato Brasileiro a gente perdeu as 2 últimas partidas, né? Para São Paulo e para Botafogo. Então, assim, ficou meio azedo o clima, né? O Cruzeiro precisa se recuperar rapidamente aí no Mineiro e principalmente no Brasileirão para esse duelo contra o Flamengo. Veremos, inclusive, se alguns jogadores do Cruzeiro baixam, né, para jogar ali essas partidas decisivas aí do brasileiro, essa partida decisiva, na verdade, contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Só para encerrar a questão aí de jovens do Cruzeiro, de categoria de base e tudo mais, a gente teve durante essa semana a convocação de 3 atletas, tá, para defender a seleção brasileira em amistosos contra o Paraguai. O goleiro Otávio foi convocado e a gente teve também as convocações do volante Murilo Hickman e do atacante Kaique Kenji. Tá? O trio se apresenta dia 4 de agosto, joga 2 amistosos contra o Paraguai e retorna ao Cruzeiro. Vai perder aí 2 jogos do time principal, tá? Vão perder o jogo contra o Santos e o jogo de volta contra o CRB na Copa do Brasil. E um detalhe que eu estava me esquecendo, tá? Sobre o Murilo Hickman, que nesse final de semana aí, o Cruzeiro oficializou também a renovação de contrato com ele, tá? O volante que tinha vínculo até dezembro de 2028, agora está ligado ao Cruzeiro até o final de 2029, tá bom? Então, o Murilo Hickman agora teve aí um aumento salarial para o Cruzeiro ficar mais protegido com relação à multa rescisória, né? Então, o Murilo Hickman definitivamente ligado ao Cruzeiro e à disposição, né? Seja para jogar no time principal com o Leonardo Jardim ou para jogar no time sub-20. O Jardim já mostrou, inclusive, que gosta muito desse jogador, que tem 5 partidas pelo profissional do Cruzeiro nessa temporada. Voltando ao time principal, quarta-feira à noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Meus amigos, e assim, você pode falar o que for, né? O Corinthians está em crise, Dorival na corda bamba, o presidente do Corinthians cheio de acusação. Enfrentar o Corinthians em São Paulo nunca vai ser fácil, até porque tem forças externas, né? A arbitragem, por exemplo, que sempre dá uma mãozinha para eles. Mas o time do Corinthians jogando em casa é muito forte, a torcida deles faz uma presença relevante, tá? Só que assim, o Cruzeiro até começou bem o jogo, né? E era um jogo meio emocional, por exemplo, o Cássio estava pela primeira vez voltando a enfrentar o seu ex-clube, né? Ele que teve uma carreira brilhante lá no Corinthians, primeira vez que o Cássio enfrentou o Corinthians e fez, inclusive, um jogo muito bom, tá? A partida terminou 0-0, né? Você provavelmente já sabe disso, então não foi ali o jogo com as maiores emoções do mundo. O Cruzeiro começou bem a partida, foi para cima, teve ali 2 boas oportunidades, uma com o Caio Jorge e outra com o Christian. Inclusive, a chance do Christian foi numa canetaça do Kaique, uma belíssima jogada, que ele canetou e fez o cruzamento. O Christian acabou se assustando um pouquinho ali, né? Porque o Matheus Bidu tentou cortar, furou a bola ali, ela veio no Christian de uma vez. Enfim, acontece, tá? O segundo tempo, o Corinthians já foi melhor que o Cruzeiro, né? Chegou mais perto do gol, o Memphis Depay chutando de fora da área, o Cássio fazendo boas defesas, mas acabou sendo um jogo assim bem equilibrado. Eu acho que o empate foi bem justo pelo que as equipes produziram. Teve um lance no final ali que inclusive o Vidalba salvou em cima da linha, né? Mas vendo pelo replay, inclusive, teria sido um gol de braço do jogador do Corinthians, né? Do zagueiro Gustavo Henrique, ele deu com o braço na bola ali. Ainda bem que o Vidalba salvou, tá, gente? Porque para a arbitragem validar um gol de braço do Corinthians, pouco custa. Mas o Vidalba estava esperto ali, ligadaço na jogada. E o Fabrício Bruno, nosso zagueiro ali, fez um jogo muito bom, tá? O Fabrício Bruno teve uma atuação assim que, se o Carleto Ancelotti estava assistindo, considerou convocá-lo, porque a partida do Fabrício foi realmente de um nível absurdo. Mas o Cruzeiro não fez um jogo maravilhoso, né? Ficou no 0-0. E esse resultado acabou sendo um pouco mais lamentado pelos cruzeirenses, porque o Flamengo tinha um jogo duro contra o Bragantino em Bragança. O Flamengo acabou conseguindo um gol da vitória no finalzinho com o Wesley ali, ganhou por 2-1. Então a distância ela diminuiu. O Cruzeiro segue na liderança, 34 pontos e um jogo a mais. O Flamengo está em segundo lugar com 33 pontos, tá? Então, assim, os dois times estão fazendo uma ótima campanha. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o que o Cruzeiro está fazendo nesse momento. Não tem que ficar se comparando ao Flamengo. Ah, o Flamengo está contratando para caramba. O Cruzeiro não tem a grana que o Flamengo tem, gente. O orçamento deles é muito maior que o nosso, sem contar o Mundial, e com o Mundial piorou, tá? O Cruzeiro tem que seguir fazendo o trabalho dele da melhor forma possível. E assim, trabalhar bem o nosso time, os nossos jogos. Agora nós vamos enfrentar o Ceará. Pensar no Ceará, não tem que ficar pensando no Flamengo, o que vai fazer, deixou de fazer. Dane-se, tá? Vamos focar no nosso aqui.
fazer o nosso trampo certinho, porque o Cruzeiro não chegou à liderança do Campeonato Brasileiro pensando nos outros. Ele começou analisando jogo a jogo e é assim que a gente está caminhando bem. Não tem por que mudar agora, tá? E um empate contra o Corinthians lá em São Paulo tá longe de ser um resultado ruim e tudo mais, até porque foi um jogo bem equilibrado, a gente teve chances, eles também. Ninguém teve chance clara de gol, né? Aquela chance cara a cara, atacante contra goleiro, ninguém teve. Então poderia ter sido 1-1 ali, mas o 0-0 ficou de bom tamanho. E a nossa defesa, inclusive, está com uma marca muito impressionante, né? O Cruzeiro chegou aí a 5 jogos seguidos fora de casa sem sofrer gol, que é uma marca que não acontecia há mais de 50 anos, é um negócio absurdo. E o Cruzeiro está invicto a 16 jogos, gente. O Cruzeiro não perde há muito tempo, então é algo para se exaltar, tá? Depois da pausa, das férias e tudo mais, a gente jogou 4 partidas, ganhou 3, empatou uma, somou 10 pontos em 12 possíveis, né? Tá ótima a campanha do Cruzeiro, não tem por que reclamar. E se a gente conseguir bater o Ceará nesse domingo, essa campanha fica melhor ainda, tá? Então vamos junto aqui, que o Cruzeiro tá muito bem, tá? Ainda que a gente saiba, né? Tem lacunas no elenco, poderia ter mais alternativas de qualidade, mas a gente está fazendo um trabalho muito bom. Não perde isso de mente, não. E dois detalhes aí que eu gostaria de acrescentar sobre o jogo, porque foram bem curiosos, assim. O Cruzeiro teve 2 pedidos de pênalti na partida contra o Corinthians, tá? Um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Eu realmente não tenho a menor condição de afirmar se foi ou se não foi. Por quê? Porque as emissoras, né, e tiveram 3 emissoras transmitindo o jogo, a Record na TV aberta, o Cazé TV, né, no YouTube, e teve também transmissão do Premier da Globo. As 3 transmissões não mostraram nenhum replay das jogadas, tá? Os 2 pedidos de pênalti do Cruzeiro, tem um que é uma cabeçada do Fabrício Bruno, outro um chute, acho que foi do Wanderson. Enfim, jogadas que os jogadores do Cruzeiro ficaram pedindo toques no braço. A arbitragem simplesmente não marcou, ficou ali, né? Dedinho no ouvido ali. Fala aí, VAR. Tá? Segue o jogo, segue o jogo. Mas eu acho um absurdo, tá? Que não se mostre replay da jogada. Eu realmente acho isso inadmissível. Até porque câmera tinha pra caramba. Por exemplo, tem um chute do Memphis que o Cássio defende no segundo tempo, que exibiram o lance de 40 ângulos diferentes. Olha o ângulo de trás do gol. Olha o ângulo de dentro do gol. Olha a finalização de cima. Olha do alto, não sei o quê. Tem de tudo quanto é. Por que um pedido de pênalti do Cruzeiro, no caso, 2 pedidos de pênalti, nenhuma câmera captou? Tá, então eu realmente, aqui talvez seja um pouquinho teoria da conspiração, só um pouquinho. Eu acho que, porra, se você quer mostrar um lance para falar, ó, não teve pênalti, mostra o cacete do lance, né? Mostra a jogada de forma clara ali, para não ter discussão, debate, nada, sabe? Mostra o lance, tá? Isso vale a favor, vale contra o Cruzeiro. Essas emissoras, gente, elas têm obrigação de oferecer um serviço de qualidade, tá? Até porque as que não cobram a assinatura da gente estão vendendo a gente como produto, né, para anunciar suas marcas, para fazer a sua arrecadação. Então, essa galera tem que prestar um serviço de mais qualidade. E o outro detalhe maravilhoso do jogo é que na coletiva, o Leonardo Jardim falou uma coisa sobre o gramado da Neoquímica Arena, que ele deu a entender que o gramado era bom demais. A gente está acostumado a falar de gramado ruim, né? Ele falou que o gramado era excepcional, só elogios e tudo mais, só que os jogadores não estão acostumados com um gramado em que a bola fica tão viva, corre tanto e tudo mais. E alguns jogadores do Cruzeiro também falaram sobre isso. Fabrício Bruno, Romero, vários atletas falaram, cara, o gramado é tão bom e assim que, tipo, você tem que se adaptar ali, a gente não está acostumado com isso. Eu achei um negócio muito curioso, tá? E é claro, né, o ideal seria que todos os gramados fossem padronizados, num altíssimo nível, para que o jogador tivesse mais facilidade. Mas alguns atletas do Cruzeiro pareceram sofrer realmente com isso, até o Lucas Romero teve uma partida um pouco abaixo do que a gente se acostumou a ver, com mais erros de passe, né? Acho que teve um pouquinho essa questão do timing ali, de não conseguir acertar tão bem ali as jogadas. Mas, enfim, ficou tudo bem, 0-0 fora de casa, ganhando em casa, esses pontos aí não vão fazer falta, muito pelo contrário. Sobre negociações, mercado, transferências, especulações, enfim, que eu sei que vocês gostam bastante, basicamente nós tivemos 2 nomes aí que foram ligados ao Cruzeiro de forma mais concreta nesta semana. E, de certa forma, os 2 já foram descartados. O primeiro foi o Brian Rodrigues, que é um ponta uruguaio que joga no América do México, tá? É um jogador que fez uma temporada passada muito boa, 13 gols e 10 assistências em 39 partidas. É um jogador que tem sido convocado para a seleção e tudo mais. Só que tem alguns poréns na situação desse atleta.
Primeiro, é um jogador caro, tá? O América do México chegou a recusar uma proposta de 7 milhões de dólares que veio lá do mundo árabe por ele. Estavam pedindo algo entre 8 e 10 milhões de dólares, segundo o empresário do jogador. E teve um outro detalhe que foi revelado até lá pelo Samuel Venâncio, na Central da Toca, que a pedida salarial do Brian era algo muito alto, assim, era uma coisa tipo de salário top que o Cruzeiro paga hoje. Aí a gente imagina, né, que salários top do Cruzeiro hoje é Matheus Pereira, é Gabigol, que é algo na casa ali de 2 milhões de reais. Esse rapaz, definitivamente, eu não acho que valeria, tá? Não é esse jogador todo, é um cara que fez uma temporada boa, mas que já tinha jogado em outros clubes, por exemplo, lá dos Estados Unidos e tudo mais, teve uma passagem na Espanha, que não rumou nada. Então, assim, ele tem uma grande temporada na vida, uma outra temporada boa. Acho que o Cruzeiro não deveria fazer loucura. E tem algo que, para mim, deveria descartar totalmente o jogador, que é o fato dele ter uma acusação de estupro em andamento desde o meio de 2024, tá? Não tem muitos detalhes sobre a história, mas ele tem essa acusação que está sendo investigada, né? O Cruzeiro chegou a observar o jogador, mas não formalizou a oferta e parece que já foi descartado aí até pela alta pedida salarial e essas questões extra-campo também, tá? Minha opinião, e até peço a opinião de vocês aí sobre isso, jogador que tem acusação grave assim, né, ainda mais um negócio de estupro assim, para mim o Cruzeiro não tem nem que negociar, tá? Ah, mas você está condenando? Não, não estou condenando, cara. Estou falando que o cara tem que responder a investigação, o processo, como a justiça indica. Só que eu não quero esse cara no Cruzeiro. Tão simples quanto isso. Não estou dizendo que ele não pode trabalhar em lugar nenhum, mas eu não preciso querer esse cara no meu clube representando a camisa que eu amo, tá? Particularmente, então, achei que foi livramento esse rapaz não vir, por mais que tecnicamente possa ser um bom jogador. E quem esteve muito perto de ser jogador do Cruzeiro é o Jeremy Sarmiento. Quem? É um jogador equatoriano, tem 23 anos, ele pertence ao Brighton, que é um clube lá da Premier League, né, da Inglaterra, e ele jogou a última temporada emprestado no Burnley, que é da Inglaterra também, mas estava na segunda divisão. Tá? Fez 4 gols ali em mais de 30 partidas, ele era mais reserva do que titular, é um meia, pode jogar centralizado pelos lados, jogou mais até pelo lado esquerdo ali, é um jogador de pé direito. O Cruzeiro teve uma negociação bem encaminhada com o atleta, chegou a acertar valores com o Brighton, chegou a acertar com o staff, mas aí em cima da hora o jogador parece ter desistido de voltar à América do Sul. Tá? Ele que é equatoriano, tem a nacionalidade inglesa também, inclusive foi formado no futebol inglês, teve uma passagem pelo Benfica e depois voltou à Inglaterra. Melhor temporada dele, teve aí 5, 6 participações em gol. Então, assim, não seria um cara para chegar ao Cruzeiro resolvendo, seria uma aposta. E eu, particularmente, acho que não é um nome que me encantaria, assim, não é um jogador, nossa, o Cruzeiro não trouxe o Sarmiento, nossa, fudeu. Não, não, desculpa, Cadu, bota o pi aí. Né? Não é aquela coisa, nossa, ferrou. Não, pô, é um jogador que seria uma aposta, poderia ser útil, ele é habilidoso, inclusive esteve no elenco do Equador na Copa de 2022, jogou as 3 partidas, inclusive, teve na última Copa América, chegou até a fazer um gol. É um cara que tem ali algum recurso técnico, mas ele ainda não vingou, sabe? Não aconteceu. E assim, primeira vez no futebol brasileiro, acho que demandaria adaptação. Então, acho que assim, não lamento muito que essa transferência não tenha vazado. Mas aí o que é interessante, tá? Não apareceu nada sobre o Sarmiento até aparecer o fato de que ó, não vem mais. Então o Cruzeiro está trabalhando, é que não está realmente deixando essa informação vazar. E eu acho isso bom, tá? Que o Cruzeiro esteja trabalhando calado, que apareça aqui uma grande contratação, tá? Não sei quem vai ser, não sei o valor. Realmente estamos bem escassos de nomes aí nesse momento. O negócio é confiar que o Leonardo Jardim, o Joaquim Pinto, a galera faça lá um bom trabalho de prospecção e a gente ache o jogador certo. A gente não precisa ter pressa para contratar, desde que a gente ache um jogador que vai chegar aqui e acrescentar ao nosso elenco. Né? Não precisa trazer qualquer um, a gente precisa trazer gente boa de bola. Trazer qualquer um, a gente já fez isso em outras oportunidades, e o Cruzeiro não está com grana, né, para trazer na baciada. Essa semana a gente viu, por exemplo, aí o Flamengo está fazendo investimentos altíssimos, pagando mais de 20 milhões de euros em um bom jogador, como é o caso lá do Samuel Lino. O Cruzeiro não tem esse cacife, gente, tá? A arrecadação do Cruzeiro é muito menor, a gente está no processo de recuperação ainda, tem muita dívida do passado, né?
Então vamos ficar tranquilo, vamos deixar as coisas acontecerem de forma natural, tá? Que eu acho que o Cruzeiro vai achar algum jogador interessante, sim, né? O Paulo Pelaipe até chegou a falar em duas contratações, tá? Um atacante de beirada e outro que fosse um cara ali para jogar centralizado. Imagino que uma reposição para o Caio Jorge. Vamos ver se aparecem esses jogadores. Tomara que a diretoria acerte dessa vez. E para fechar, a gente joga aí nesse domingo contra o Ceará, a partir das 4 da tarde lá no Mineirão. Deve ter mais uma vez um grande público, tá? Mais de 40 mil ingressos vendidos. Esperamos que passe de 50 mil e que o Cruzeiro siga a ótima campanha dentro de casa, né? Acrescentando mais uma vitória aí na nossa coleção, tá? Para esse jogo, fica uma dúvida se o Leonardo Jardim vai preservar jogadores. Ele chegou a citar nominalmente na última coletiva Lucas Romero e Christian como jogadores que estavam desgastados, né? Então pode ser que esses atletas ganhem um refresco ali no primeiro tempo, sejam preservados, porque na quarta já tem jogo decisivo de Copa do Brasil, também no Mineirão contra o CRB, e os ingressos também já estão sendo vendidos, tá? Então fica de butuca aí se você pretende ir aos jogos do Cruzeiro, lembrando de fazer lá o cadastro da biometria facial, né? Botar o rostinho lá, tá bom? Então, meu povo, é isso. O Cruzeiro se preparando bem para essa partida aí. Pode ser que a gente tenha esses jogadores sendo preservados. E um detalhe: o Matheus Henrique, né, o nosso querido Tapioca, voltou a treinar com o grupo essa semana, tá? Tá avançando bem a recuperação de lesão, mas Matheus Henrique não deve ser relacionado para o jogo contra o Ceará. Tá bom? Então devemos esperar mais um pouquinho. Talvez semana que vem ele já comece a ganhar uns minutinhos. Fechou? Galera, era isso então. Acho que está feito um bom resumo aí de tudo que rolou no dia a dia do Cruzeiro. Se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Fala Cruzeirense e acompanhar, né, as lives semanais aí de terça-feira com o Cadu e Pepa, as lives de quinta com as meninas super cabulosas, os vídeos do Caio Fábio sempre excelentes. Periodista Caio Fábio, tamo junto, você é foda. Enfim, e todo sabadão estou aqui, caramujo na área, conversando fiado e fazendo esse resumo da semana do Cruzeiro, tá bom? Tamo junto, então, que venham mais 3 pontos contra o Ceará aí, pra gente seguir bonito nessa campanha do Brasileirão. Semana que vem estamos de volta. Valeu,